Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Rico Mais e no programa Diário Trader. Então vamos lá, vamos começar as análises dos trades dessa semana. Novamente só o Thiago me passou 2 dias distintos. Ele fez 3 operações num dia e uma operação em um outro dia distinto. Então vamos lá, vamos começar as análises e vamos começar pelo mini dólar. A primeira operação que ele fez aí no dia 28/5, tá? Dia 28 de maio agora, às 9h32 da manhã, né? 9h33, 9h30 ali, nesse horário, ele entrou nesse bear aqui, ó. Então, esse bear aqui, ó, 9h33 aqui, foi o momento da entrada. Ele saiu com um ponto, ou seja, ele se protegeu, ele abriu a operação aqui, vamos lá. Opa, deixa eu colocar aqui também, né, no 15 minutos. Então, ele abriu a operação, a entrada é nesse renco aqui. Então, ó, a gente consegue ver que ele abriu nessa barra aqui, ó. Primeira barra do dia, segunda barra do dia. Então, das 9 às 9h15, das 9h15 às 9h30, ele entrou às 9h33 dentro dessa barra aqui. Então, essa foi a barra de entrada dele, né? A gente teve uma grande barra de abertura onde o preço ele correu com muita força, perfeito, né? Então ele fez a mínima, voltou, ele não corrigiu profundamente. Na volta ele tentou romper, né? Então ele tentou fazer a máxima, né, dessa barra que ele entrou. Então, ao tentar fazer a máxima dessa barra, ele não conseguiu romper a barra anterior, dando sinal de venda, né? Ele deu aqui a correção de 2 boxes que acabou virando uma caixa Pandora, e logo depois ele deu o bear, né? Uma entrada, vamos dizer assim, de continuidade. Vamos tirar aqui um pouquinho o zoom. Ó, a gente vê que a gente estava aonde? Numa região de suporte. Ó. Quanto mais um a gente tira, ó, a gente vê que, né, a maioritária mesmo dessa movimentação está mais funda. Mas é uma região de suporte muito forte, porque ó, fechamento de gap, né? Então é uma região de suporte. Aonde? A gente estava onde? Na minoritária, testando minoritária. Então, essa foi uma venda, por assim dizer, de minoritária, de rompimento de minoritária. Às vezes a gente tem que ficar um pouquinho atento a isso para não entrar nessas armadilhas, né? Do preço, ele está num suporte, está numa resistência e chamar a gente para continuidade, para esse rompimento, e depois ele volta contra, que foi o que aconteceu, né? Olha a cacetada depois que o preço deu para cima, né? Então, assim, é o adendo que eu fico assim, que eu falo de ficar atento no tempo gráfico longo. Porque o curto eu estou vendo que está operando bem. Tem que ficar só mais atento ao tempo gráfico longo. De repente lá no treinamento, nas aulas sobre Price Action e Candlestick, né, os padrões de Candlestick, prestar um pouquinho mais de atenção nisso, associado às regiões de suporte e resistência. Que isso aí vai te ajudar bastante a evitar esse tipo de operação e esperar só, né, depois o que aconteceu aqui, que foi a outra operação que você fez no dia, né, que aí obteve lucro. Beleza, a questão aqui acho que assim, a questão sempre operou corretamente, saiu com um ponto, provavelmente, né, o preço ele voltou aqui e acabou saindo com um ponto, ou até mesmo aqui nessa volta, né? Ele acabou se estopando, né, positivamente com um ponto, ou seja, pagou a operação, né, por assim dizer, é o que eu costumo dizer, pagou a operação, não saiu estopado, e isso permitiu que ele fizesse uma nova operação no dia, né? Então, o único adendo que eu faço aqui, Thiago, nessa questão aqui é ficar mesmo de olho sempre na minoritária, porque é aquilo que eu digo, que eu explico, que eu falei no curso, né, que eu falo no treinamento, nós gostamos de operar o rompimento depois que ele acontece, tá? Então, por exemplo, a maioritária aqui, ó, o rompimento acontece na maioritária, quando ele vem testar a maioritária aqui, ó, é aqui que a gente está vendendo. É aqui que a gente vai através do rompimento. Então o rompimento ele já aconteceu, né? A gente só está trabalhando a continuidade dele, né? Para a gente sempre estar operando aquilo que o mercado nos dá de melhor. Porque como a gente é pequenininho no mercado, a gente não faz muita cócega as nossas posições, né? O tamanho da nossa posição, né? Perante, é claro, o player.
Então a gente tem que operar aquilo que já está acontecendo e não ficar, né, na suposição, eu acho que é venda, eu acho que é compra. Não, a gente já tem que operar, o preço já tem que estar indo. Então a gente tem que esperar o preço acontecer para que a gente possa ir. Mas não estava errado, se protegeu, né? Essa operação até o final dela, se a gente for prestar atenção, ela acabou até que deu ali quase 10 pontos, né? Ela deu 10 pontos na crava, né? Seria a máxima aqui do movimento. Então, assim, conseguiu se proteger, não tomou stop, eu acho que é isso que é importante, né? Depois, o Thiago fez um trade antes no mini índice, mas vamos falar do segundo trade dele no dólar, que foi às 11h29 aqui, ó. 11h30, tá? Esse double bull, eu acho que, assim, vamos lá, vamos colocar um FIBO aqui para ficar bem interessante, né? Então, primeiramente, né, a gente poderia, por exemplo, traçar esse FIBO aqui, ó, do dia anterior. Opa, deixa eu fazer o seguinte, tirar ali do 15 minutos. Então, a gente poderia ter traçado esse FIBO aqui, ó. Então, aí, ó, por exemplo, com esse FIBO aqui, ó, vender aqui embaixo não estava errado, só que ó, onde é que era o alvo, né? Então estava bem curtinho, era o scalp, ó. Era um scalpzinho aí de 7 pontos, 7 pontos e meio, 5 pontos. Eu não faço esse tipo de operação, tá? Mas se para o seu operacional isso cabe, então seria um scalp. Seria bem um scalp. Poderia ter colocado outro FIBO aqui, de repente, aqui nesse fundo? Poderia também, né? Tá colocando o FIBO aqui. Então aí já não venderia, porque eu estaria muito perto do 111. Então eu acho assim também interessante. Começa a trabalhar sempre o FIBO na abertura. Procura, antes de operar, colocar o FIBO, porque o FIBO ele pode te dar, né, as regiões para operar ou não. Vamos manter esse FIBO aqui. Para o quê? Para fazer a leitura de que, ó, o preço ele foi lá, quase tocou um 7,2, voltou. Ele voltou com uma característica de que ele não ia mais respeitar essa volta aqui a 161. Né? Então, ao fazer isso, o que aconteceu aqui? Ó? Vamos lá. Show. Colocar essa posição aqui que ele abriu. Ele disse que ele esperou voltar para abrir. Então, é bem provável que ele tentou pegar mais baixo aqui a operação. Mas eu vou colocar onde, né, seria a abertura correta dela no Double Bull. Tá? Opa, deixa eu tirar agora aqui, voltar, beleza. Perfeito. Então, aqui foi a abertura da posição. Olha lá. Já no final, né? Mas a gente vê que aqui, ó, no meio do caminho, a gente não teve entrada. O preço ele não parou para dar oportunidades de entrada, né? Então, a entrada mesmo de compra dessa perna toda aqui, ó, dessa pernada toda, foi já no final mesmo do caminho, né? Ele pegou 8 pontos nessa operação, né? Então, vamos lá, 8 pontinhos. Tá aí, ó, de 9 possíveis. Então, de 9,5 possível, ele pegou 8 pontos. Muito bem feita a operação. Com esse FIBO, a gente estaria trabalhando a dinâmica 111, voltando ao 7,6, né? Então, descaracterizando essa tendência que aconteceu aqui, porque a gente foi até o 61, né? Então descaracterizou essa tendência e abriu, né, para a outra posição. Então essas foram os trades do dólar do Thiago aí do dia 28. Esse segundo trade bem feito, muito bem feito, né? Foi a oportunidade que o preço nos deu aqui, então foi muito bem feito, sim. Tá? Aproveitou o teste da máxima ali, vamos dizer, o teste da máxima do dia, ele veio testar a máxima, então ele caiu, né? Fez a mínima, testou a mínima, renovou a mínima, recusou essa mínima, e aí ele voltou a testar a máxima, tentar fechar gap, enfim, né? Aproveitou o momento comprador, teve o sinal comprador, fez a operação, botou o dinheiro no bolso. Eu acho que é isso que importa no final. Então, esses foram os trades do dólar do dia 28 aí do Thiago. Vamos, então, agora para o mini índice futuro. Estamos aqui, então, agora no mini índice futuro, 10R, dia 28 no 15 minutos também. E o Thiago fez essa operação aqui, ó, 10h30, aqui, ó, 10h31, ele entrou nesse bear, tá? Esse bearzinho aqui, antes
Vamos traçar o FIBO aqui, ó. A gente teve um gap de abertura de alta, então é um FIBO gap de alta. A confirmação do topo veio aqui, ó. Então eu tenho um topo confirmado aqui. Então fundo, topo confirmado. Por que topo confirmado aí, Fábio? Porque eu tive, ó, a correção de 2 boxes, o preço foi e eu tive uma espécie de falha de rompimento de 2 boxes que virou um bull de ignição, tá? Então a gente vai lendo o preço e vai confirmando topos e fundos. O que aconteceu aqui em cima? Ele falhou um 61. É muito interessante isso, tá? Quando o preço ele falha um nível, ele volta e geralmente ele tenta voltar esse nível. Se ele falhar a volta esse nível, ele está cancelando essa ideia de tendência do FIBO e ele vai fazer outra coisa. Foi o que aconteceu. Ó. O preço no mesmo dia, ó, aqui é o fechamento do dia. Região aqui, ó, ele inverteu. Ele inverteu totalmente. Então, o trade dele foi esse aqui, ó, ele entrou nessa posição aqui, entrou corretamente, né? Só que ele faz o adendo, ele falou que a corretora dele estava com um sinal ruim, então ele não conseguiu obter, né, o que ele queria. Ele saiu com 190 pontos dessa operação, né? Às vezes isso causa um incômodo, né, para nós, só que para ver como é que a mente dele estava forte e para você mesmo prestar atenção nisso também, Tiago, como é que sua mente estava forte. Você, às 10h30 da manhã, a sua corretora lhe pregou uma peça e te tirou antes do que você queria. Só que você ainda teve a calma e a paciência de ir operar o dólar novamente às 11h30 da manhã e fazer uma operação de gain. O que geralmente, às vezes, acontecia e acontece com o nosso CPF é o quê? Sai de uma operação desse jeito, a corretora nos estopa antes, ou tá dando um probleminha, você vê que o preço foi embora, e você, nossa, né? E aí você sente dor, e você vai operar, devolve aquilo e muito mais. Né? E ele conseguiu manter a cabeça no lugar, o foco no lugar, que essa é a ideia do treinamento. Fortalecer a mente do CPF, do trader, do investidor pequeno que nós somos, para que a gente consiga obter o nosso lucro, né? Para que a gente consiga operar com qualidade. E mesmo que se vier o stop durante a semana, a gente conseguir fechar a semana, nem que for um pouquinho positiva. Mas o trade, assim, pô, perfeito, né? Que entrada. A gente teve um baita do engolfo aqui, ó. Olhando pelo 15 minutos, isso aqui foi lindo, tá? Ó, um baita do engolfo verdadeiro, né? Aqui, ó, engolfou 3 barras de 15 minutos. Aí a próxima barra tem uma barra de sinal e você entrou na barra de, né, vamos dizer, a barra de entrada mesmo, de vir para fechar o gap, ó. Tava perfeito. Ó, o fechamento do gap, ó, lá no 48, você entrou perfeito, 100, 148, né? Era um trade aí, ó, de até 480 pontos possíveis. Deu 190. Beleza. Não tem importância. Aconteceu o quê? A corretora deu problema. Não foi erro seu. Então você manteve a mente focada e ainda foi lá e conseguiu fazer mais uma operação. Deu o gain que você queria obter total? Não. Mas saiu positivo. É isso que importa, tá? Então coloca isso na sua estatística como uma bela de uma entrada, tá? Porque, ó, essa foi, vamos dizer assim, né, a entrada do dia da venda para nós. Porque já foi uma entrada de continuidade. Aqui, ó, é a segunda entrada. Essa falha de rompimento e correção de 2 boxes aqui, ó. Essa aqui é a segunda entrada. Vou destacar aqui até com ponto fixo, tá? Ó. Essa é a nossa segunda entrada. Essa aqui é a entrada de continuidade. Então, ó, tudo isso aqui, ó, era o que poderia ser, né, pego com a entrada de continuidade, 1.100 pontos. Depois aqui a gente faz outra movimentação e aí já é outra análise, tá? Que aí é essa correção e tudo mais. Mas perfeito, tá? Perfeito. Excelente entrada, excelente visão, tá? Continue assim, focado, que tá ajustando perfeitamente aí o seu operacional, né, ao método e às suas estratégias. Então, continue desenvolvendo essas estratégias que o caminho está correto, tá? Depois, ó, teve uma boa oportunidade aqui, só que aí já, né, 1h da tarde, já talvez já não estaria mais na frente do gráfico, mas excelente operação aí, parabéns, Thiago, 2 operações aí muito bem feitas no dia, uma no dólar, outra no mini índice, e uma proteção muito bem feita no dólar. As 3 operações bem encaixadas, tá? Eu acho que a primeira operação só deveria ter visto que era um scalp. E aí
com certeza teria obtido, né, ali 7, 6 pontos de lucro, que se for dentro da sua estratégia operacional, tá correto. Beleza? Agora vamos para o último trade aí da semana do Thiago. Então vamos lá agora, trade do dia 31, o stop da semana, né, tomou esse stopzinho, como ele mesmo tinha depois falado no grupo, né, caiu na armadilha do preço, tá? Mas bem na verdade isso aqui foi até mais ligado à questão do vencimento do contrato, tá? Dias de vencimentos de contrato de dólar, vencimento de contrato de índice, vencimento de opções, Fábio Rocha, não opero. Não opero porque minha estatística em cima desses dias nunca foi boa. São dias erráticos. Nem sempre eles tomam uma determinada posição e fazem aquilo lá, né? Então, assim, já é um adendo que eu faço para todo mundo, tá? Fique atento a esses dias de vencimento, são dias complexos de operar. Mas vamos lá, vamos analisar, né, esse trade aí do Thiago. Ele fez essa venda aqui, ó, 9h46 da manhã aqui. Caiu na armadilha, né? Como ele mesmo disse, olha lá, ó. O que aconteceu aqui, né? No dia, a gente tem, né, essa lateralidade, e aí o preço ele tenta ir e volta com uma grande barra, e ele desenha, né, essa possível estrela da noite aqui para nós, né, que seria um sinal de venda desses 3 candles juntos aqui, ó. Esses 3 candles juntos aqui, ó, eles desenham um padrão que a gente chama estrela da noite. Só que a gente tem que tirar o zoom aqui e olhar aqui o preço, né? Ó, magneto não foi atingido. Então a gente tinha um magneto a ser atingido. O que é essa parada aqui? Isso aqui é o que eu chamo, né, daquela música do Rapa, o silêncio que precede esporro. É a hora que o preço ele dá uma parada antes dele ir mesmo. Tanto é que olha como que ele vai climático para fechar esse gap. Essa subida climática aqui, ó, essa barra climática de 15 minutos aqui, ó, é para fechar o gap, ó. Vamos tirar o zoom aqui, ó, do preço. Olha lá, o gap e ó, a barra climática aqui. Então, vender nesse momento aqui foi armadilha. O preço te chamou. Ele chamou o vendedor, falou, não, vem cá, olha, eu tenho um padrão para você. Pode vender, né? Ainda mais vindo com essa movimentação aqui. Só que a questão é o macro sempre. É sempre o macro. Se a gente tirar aqui, ó, e só olhar essa região mesmo aqui, ó, do 15 minutos. A gente nem precisa ir muito longe. A gente pode parar aqui, ó, nessas duas últimas movimentações. E a gente traçaria isso aqui, ó. Minoritária, maioritária. Então a gente está no meio do caminho. Então vender aí não é correto. Quando a gente está no meio do caminho do suporte, ou no meio do caminho da resistência, a gente não opera a favor do rompimento. A gente sempre opera a favor da falha do rompimento. E olha só o que deu aqui. Ele deu um bull, né, de ignição. Porque ó, o que é um bull de ignição, Fábio? O bull de ignição ele tem que ser feito ou no segundo ou no terceiro box depois da virada, ó. Esse é o box da virada, ó, perna caiu, box da virada, primeiro box, segundo box, fez o padrão, é de ignição. Por que ignição? Porque ele tá aí, né, ele tá aí dando uma ignição de perna, ó a pernada que deu depois dele aí. Então gerou isso daí. Então a gente não opera a favor do rompimento, a gente sempre opera contra o rompimento. Espera o rompimento acontecer, sempre, né? É o adendo, né? Vamos dizer assim, do dia aqui das análises. Espera o rompimento acontecer. Então, se fosse para acontecer o rompimento, teria que ser aqui, ó, dentro do renco, tá? Olhando pelo renco. Se a gente for olhar, né, pelo 15 minutos, ó. Opa, deixa eu tirar daqui, vamos lá. Se a gente for olhar pelo 15 minutos, ó, a gente estava no meio do caminho, então a gente não iria operar jamais isso aqui, jamais. E o ponto de rompimento era o mesmo, então era aqui, ó. Tinha que romper aqui, vir testar e nesse teste aqui, vender. Enquanto não acontecesse isso, era só olhar para a compra. Principalmente que, olha só, o que aconteceu aqui, ó. A gente teve um bull
que gerou resultado, ó, 10 pontos. Então aqui, ó, poderia também ter operado esses 10 pontos. Sem contar aqui, né, lá para trás, lá para o fundo, a gente vê que o preço, né, ó, tava subindo forte, vindo buscar magneto. Então sempre olhando para o magneto, sempre olhando para isso daí. Como você mesmo, né, na hora que aconteceu, você já entrou em contato lá no grupo e falou, né? Eu caí na armadilha, queria que você analisasse isso, né? Então, analisando aqui a armadilha, tá? Sempre fique de olho nas regiões maioritárias e minoritárias de suporte, não importa, é do momento, tá? É como eu descrevo lá na nossa aula 9, na nossa Masterclass 9 do treinamento, né? É um momento do mercado, né? Então sempre analise bem o momento, o que está acontecendo ali, perto do que você está analisando, né? A gente tem que olhar o macro sempre, mas o que está próximo da gente também. Então o que estava mais próximo de você era isso, né? Era maioritária, minoritária, e estava no meio do caminho. Então sempre preste atenção nisso, para não estar operando, né, a falha, porque o preço aqui, né, estava demonstrando lá no macro a falha mesmo. Ele estava chamando o vendedor, falando, ó, quer vender? Então vem, ó, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, então vem vender, vende comigo, que eu vou comprar. Era isso que o preço estava fazendo para nós, né? Chamando a armadilha, né? Que a gente chama de armadilha. Então esse aqui foi o nosso diário trade da semana. Parabéns aí pro Thiago, porque querendo ou não, né? Vamos fazer a sominha? Olha lá, mesmo tomando 4,5 pontos, tá? Ele tomou um stop de 4,5 pontos nessa operação. Então ele fez 9 pontos no dólar, 1 ponto mais 8, 9. Então, com um contrato, isso aqui daria R$90. E 190 pontos. 190 pontos no mini índice vezes 0,2, que é o que vale cada 5 pontos, R$38. Mais 90, menos 45. Então ainda ficou com um saldo de R$83. Isso com um contrato. Se de repente opera 5, tá lá, 415, né? Então conseguiu aí um certo lucro, né? Ah, dá para viver aí do mercado ainda? Não dá. Mas a questão tá aumentando, né, o caixa, tá aumentando o poder de operação, né? Tá alavancando da maneira correta, então tá aumentando o capital de caixa da corretora. Quanto maior o capital de caixa de corretora, maior é a nossa rentabilidade. Beleza? Então, peço para que deixe o like aí se gostou do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações aí para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais, obrigado sempre a todos aí, obrigado aos alunos, e falo aí para quem não está deixando os trades, né, para a gente estar analisando aqui. Deixe seu trade, que é a melhor forma que eu posso estar te ajudando a encaixar as suas operações. No mais aí, obrigado sempre a todos e até o próximo vídeo.